Rio Guaribas. O lugar é conhecido pelo nome de Fazenda Guaribas e fica no município de São João de Canabrava. O local de onde brota uma água limpa e cristalina é calmo e se harmoniza com a natureza em sua volta. A área pertenceu ao município de Picos até bem pouco tempo. A fonte é de águas puras e ricas em sais minerais e foi responsável pelo povoamento da grande região de Picos. Daqui, além de água, jorra também muita riqueza. Este líquido precioso irrigou vales e várzeas. Numa extensão de mais de 100 quilômetros, a produção agrícola foi sempre abundante. No Vale do Guaribas, em se plantando é colheita certa. E é por isso que se planta alho, cebola, batata, milho, feijão e hortaliças variadas. O Rio Guaribas deu a Picos o título de celeiro agrícola do Piauí. Mas essa fonte de riqueza está ameaçada. A ameaça chegou de mansinho e hoje se constitui numa agressão ao Guaribas e às populações que dele se utilizam. Por isso, antes que seja tarde, é preciso agir. É preciso agir para salvar o velho e benfazejo Rio Guaribas. É para lutar pelo resgate e preservação do Rio Guaribas que o GECOP, o Grupo Ecológico de Picos, resolveu produzir este documentário. Este é o Rio Guaribas. Sua história se confunde com a história de Picos. O povoamento de Picos e toda a sua extensa região deve muito ao Rio Guaribas. Foi a fertilidade de suas várzeas que atraiu no século XVIII os primeiros ocupantes da terra picoense. O início do povoamento foi com a família do português Borges Leal. Ele fundou a fazenda Curralinho, que deu origem ao povoamento de Picos. A partir daí, e sempre atraídos pelo vale fértil do Rio Guaribas, o lugar começou a crescer, o comércio se expandiu e os negociantes se multiplicaram. Eles vinham principalmente da Bahia e Pernambuco. Todo esse progresso estava ligado ao alto índice de produção agrícola que o Rio Guaribas proporcionava. O alho foi ao longo de vários anos o produto que alcançou os maiores índices de produtividade. Este rio foi a grande alavanca econômica para o município de Picos. Além da importância econômica, o velho Guaribas era a principal fonte de lazer dos picoenses e abastecia de água toda a população. O Rio Guaribas era a principal fonte de renda para a sobrevivência dos picoenses e daqueles que aqui chegavam. Este rio hoje está ameaçado. Nestas imagens, feitas próximo às suas nascentes, elas devem servir de estímulo para que o velho Guaribas seja preservado em toda a sua extensão. Neste ponto do rio, ainda é possível sonhar com dias melhores. Até este ponto do Guaribas, não se percebe tanto a depredação que pouco a pouco o rio está sendo submetido. Quem sofre com isso é a população, sobretudo aquela que fica na zona rural. Nos 3 municípios banhados pelo Rio Guaribas, São João de Canabrava, Bocaina e Picos, os sinais da depredação já se fazem sentir, principalmente nos 2 últimos, Picos e Bocaina. Ao todo, cerca de 600 pequenos produtores estão prejudicados por causa da depredação do rio. Os produtores das localidades Bocaina, Sussuapara, Picos, Samambaia, Boqueirão e Torta são os que mais sentem o problema. Mesmo contando com um afluente notável, o Rio Riachão, o Guaribas pede socorro. Outros afluentes menores são os riachos Pitombeira, Engano, Macacos, Vermelho, Jatobá, Boqueirão e Bananeira. Ainda assim, o Rio Guaribas corre sério risco. Com a depredação avançada e o alto grau de poluição, o Guaribas é por consequência uma ameaça ao rio Itaim, do qual é o principal afluente. O Itaim, por sua vez, desemboca no Canindé e este no rio Parnaíba. Como se vê, é uma ameaça em cadeia. Por isso, é preciso fazer alguma coisa,
porque quem mais sofre com essa agressão é o próprio homem. E em companhia do senhor Luiz Antônio, que é um dos moradores aqui da região. Nós estamos no município de Bocaina, onde foi construída essa obra hídrica, esse açude, que tem cerca de 169 milhões de metros cúbicos d'água. Esse açude começou a ser construído por volta do ano de 1982 e até hoje é uma obra que provoca muita polêmica entre os moradores, não só aqui do município de Bocaina, mas também é uma obra que continua levantando polêmica em toda a micro-região de Picos. Ô, senhor Luiz, como é que era a vida aqui nesta área? O povo vivia do rio, a plantação de alho. Ela caiu 80% da produção. Hoje o povo não tem nenhuma condição, isso foram muitos que foram aí desapropriados e outros que perderam as propriedades para baixo, não está mais do rio aí. E hoje não está produzindo nada. Se referia à questão da queda na produção do alho. Além da queda da produção do alho, quais foram as outras alterações que a construção do açude trouxe para a vida das pessoas que moravam aqui? Eu acho que isso daí ela caiu porque o povo perderam as propriedades, porque quem tinha uma vazante hoje não tem mais. Foi o maior prejuízo que essa obra causou e qual foi o ganho que essa obra trouxe para a população aqui da área? Ela não trouxe ganho de jeito nenhum, ela só trouxe somente isso aí, o prejuízo. Como é que ficou o rio aqui nessa área? O pessoal continua produzindo nas margens? Ou... Perdido, né? As margens aí não está produzindo nada. E o solo perdeu a sua fertilidade? Não, essa fertilização perdeu porque o rio ficou... Ele não tem nenhuma condição mais de limpar, como antes ele era ali. A água limpava no inverno e hoje não limpa mais. Por isso nós temos 32 braças de vazante bem aí, que está perdida. Não recebemos nada, está perdida, não produz coisa nenhuma. E antes ela produzia. O que o senhor acha que as autoridades responsáveis pela construção do açude deveriam fazer para que essa água aqui reservada pudesse servir e voltar a produzir riqueza para a população aqui da área? Irrigação, da composta d'água. Para o município era da cultura do alho. O senhor acha que os motivos pelos quais essa obra foi construída justificam o fato dela estar aqui hoje, barrando o curso natural das águas do Rio Guaribas? Bom, se acontecer que o governo federal, ligado ao governo estadual e o municipal encararem para fazer uma irrigação, isto foi uma obra das mais importantes que podia acontecer no município de Bocaina. E o que foi feito no sentido de materializar esse objetivo pelo qual o açude está hoje construído? O que já aconteceu nessa direção? O que aconteceu só foi que quase todo mundo tem as propriedades e que tem deles ainda desarranchado e que tinha as coisas e ficou pobre por causa disso, porque não foram indenizados. Então, na sua opinião, até hoje o açude não trouxe benefícios sociais para a população aqui da área? Para ninguém, ninguém. Essa situação não preocupa apenas os agricultores que sobrevivem daquilo que é cultivado no Rio Guaribas. O Grupo Ecológico de Picos, o GECOP, quer fazer alguma coisa para resgatar e preservar o rio. O GECOP foi conhecer de perto a situação do Vale do Guaribas e das populações que dele tiram o seu sustento. Aqui nestas imagens, os membros do Grupo Ecológico de Picos fazem uma visita ao local onde está a barragem do Rio Guaribas. A depredação do Guaribas e a agressão ao meio ambiente são preocupações do Grupo Ecológico de Picos. Ele é formado de voluntários. O rio está aqui praticamente tomado por uma vegetação rasteira, típica de capoeira. Isso acontece porque os produtores aqui praticamente não estão sendo mais estimulados a continuar produzindo nesta área do Rio Guaribas, antes um verdadeiro celeiro de produção agrícola. E exatamente, a produção não está alcançando aqueles índices desejados pelos agricultores, o que acontecia antes da construção da barragem de Bocaina. Hoje, o leito do rio, que antes era transformado num verdadeiro canteiro agrícola, está do jeito que vocês estão vendo aí. Mas mesmo assim, o agricultor é um homem teimoso e ele continua fazendo com que
mesmo essa terra que antes produzia, que hoje deixou praticamente de produzir, mesmo assim ele continua tentando com a sua teimosia. Vejam, aqui ainda é possível a gente colher algumas vargens de feijão. O milho não acontece a mesma coisa. Vejam só a situação do milho, um milho nanico que já não consegue mais produzir nenhuma espiga. Vejam só aqui o que seria uma espiga, como é que fica a situação. Não tem nenhum caroço. Aí nós estamos aqui com o seu Antônio, que é um dos agricultores aqui de Sussuapara. Por que a produção aqui não existe mais? Eu acredito que seja por causa da barragem. Que a gente planta, não limpou mais o leito do rio pela época do inverno. E aí fica essa desmatação aqui, a gente limpa e planta, mas dá toda a vida desse jeito. Não cresce mais, cria esse mato, você limpa, tira o mato, faz a limpeza e planta, mas o produto é esse. Seu Antônio, essa produção diminuiu a partir de quando? De 84 para cá. Isso coincide com o período em que foi construída a barragem de Bocaina? Exatamente. Passou os anos da construção parado, sem enchente, e matou tudo. Depois do plantio, terminaram o serviço, mas não dá as enchentes para limpar, a gente limpa, mas parece que só serve a limpeza das enchentes. Qual era o tipo de cultura, o tipo de plantação que o senhor mais produzia aqui nessa propriedade? Era o alho. O alho aqui era bastante uma produção de vantagem. Se plantava um milheiro de alho, dava 15, 20 milheiros. Hoje, se planta um milheiro, se muito tirar, tira 4, 5. A qualidade desse alho aqui produzido, assim como dos demais produtos, é uma qualidade semelhante àquela que existia anteriormente? É igual ou é inferior? É inferior. Por bom que se tire, ainda é inferior aos anos atrás. Sua condição, a sua economia como produtor, né, a sua condição pessoal, ela melhorou depois da construção da barragem ou piorou? Piorou 100%. Ninguém não tem mais condições de nada. O Grupo Ecológico de Picos está exatamente mostrando a depredação do rio Guaribas a partir da construção do açude de Bocaina, e não somente em consequência da construção, mas a partir do progresso que está chegando, outros problemas que não são decorrentes da construção do açude, mas que de um certo modo possuem uma ligação. O engenheiro Domerval Luiz é um técnico da área de agricultura, engenheiro agrônomo, vai dar a palavra do técnico sobre esse problema que está acontecendo exatamente aqui com relação à baixa produtividade ou à queda da produção aqui no leito do rio Guaribas. Bom, Eval, você acha que essa questão da lavagem aqui do rio pela água das enchentes tem algo a ver com essa queda de produção? Exatamente. Com a construção da barragem, então ficou impedido do rio correr aquela enchente volumosa, o rio aumentava de volume, consequentemente transbordava e deixava, a gente chama uma decantação. Naquele período de enchente havia uma decantação de matéria orgânica na várzea que fazia com que esse solo se tornasse rico e produtivo, que o nosso produtor explora no mês de maio até o mês de fim de novembro, com a exploração do alho, milho, feijão e hortaliças em geral. E não havendo isso, realmente o solo fica mais improdutivo, planta 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não há uma lavagem desse solo, consequentemente o solo se está tornando até um pouco pobre em termos de minerais. Consequentemente, a produtividade caiu muito, o milho a gente vê aí que está muito pequeno, o alho diminuiu a produtividade, diminuiu a qualidade, e o feijão aconteceu a mesma coisa. Qual seria a alternativa para os produtores a fim de que eles não continuem sendo prejudicados em consequência disso? Realmente aqui, por exemplo, esse açude foi construído exatamente para os nossos produtores, para perenizar o rio, e desse rio aqui o cara fazer um bombeamento para a margem, né, e explorar o que ele explorava no leito, porque ele aumentaria lá, ele teria a mesma produtividade, ou maior produtividade que é no leito. Então, o projeto foi feito para isso. Infelizmente, não foi concluído e o produtor está sendo prejudicado por essa razão. Então, aí a gente diz, a barragem, ela é viável. Ela tem um volume de água muito grande, pereniza o rio, o que está faltando é exatamente os sistemas de irrigações para os produtores conseguirem captar a água do rio para jogar nas suas margens e explorar alho, cebola, cenoura, beterraba, milho, feijão, banana, o que ele quiser plantar, porque esse nosso solo é muito rico. É um solo de aluvião, nós temos, para você ter uma ideia, 1% do território do Piauí é composto desse solo. Só quem tem rio é que tem esse solo. Então é um solo rico, produtivo
basta que explore para ele dar o que você plantar. Com a chegada aqui à zona urbana, a gente já começa a sentir as maiores agressões ao Guaribas. Esse esgoto não recebe nenhum tratamento. Os dejetos são lançados diretamente no leito do rio Guaribas. Estamos aqui tendo a companhia do Domerval Luz, integrante do grupo do GECOP, do Evilásio Moura, que também faz parte do grupo. Vejam só o estado aí, a lama aqui embaixo da ponte da primeira passagem do rio Guaribas. Vocês estão aqui para lazer, é? É, mas não pode, porque é o tanto de lama aí. Vocês vieram aqui para tomar banho. Mas não pode, é o tanto de lama. Vocês teriam coragem de tomar banho nessa água poluída? Deus me defenda. Essa lama aqui vem toda do hospital. Aí ninguém vai tomar banho com lama do hospital. Você veio também para tomar banho aqui no rio? Foi, vim tomar banho, mas não tenho coragem. Essa água suja lhe desmotivou, foi? Coragem não, a água tá muito suja. Só quando tava cheio eu tomava banho lá em cima, mas aqui nunca tive coragem não. Porque antigamente era um lugar bom, sabe, da gente curtir, tomar banho e tudo. Mas depois que aconteceu isso aqui, não pode ter condições da pessoa curtir, né? Aqui. Não é bom ficar nem sentado aqui embaixo. Vejam só, Caramujo, ali tem crianças, o que é incrível, tem crianças tomando banho, né? O Caramujo aqui e as crianças tomando banho logo bem próximo, nessa água contaminada. Os sinais de agressão e de morte de que o rio vem sendo vítima são mais visíveis em todo o percurso que fica localizado na área urbana de Picos. Nestas imagens feitas pelo cinegrafista amador Bento Bernardes, dá para perceber com clareza a morte lenta que o rio Guaribas está submetido. O leito do Guaribas virou um grande depósito de lixo. O quadro desolador se completa com o despejo de toneladas de dejetos lançados dentro do rio. É com o pensamento voltado para a salvação do rio Guaribas que o GECOP abraça a causa do rio. Outras pessoas também estão preocupadas com a situação. Rangel de Moura Barbosa. Rangel mora aqui há muito tempo e há muito tempo ele vem acompanhando esse processo de depredação, de degradação. Aqui o rio Guaribas está sendo constantemente lançado. Angel, você mora aqui há muitos anos, né? Como é que é essa situação? Ela começou a se agravar a partir de quando exatamente? A situação, Erivan, vem se agravando há vários anos e ela atingiu o seu ponto máximo aí pelos meados de 80, 82, por aí assim. Vem se agravando a cada ano, entendeu? Constantemente. Isso numa velocidade incalculável, o negócio é sério. Quais são os males que estão causando essa depredação? A maior agressão que se pode classificar é o lançamento de lixo, que, como nós estamos vendo aqui, está se tornando um destino final de lixo da cidade de Picos. A própria prefeitura patrocina esse tipo de serviço. Os garis da prefeitura jogam o lixo aí, caçamba descarrega, restos de materiais de construção são lançados diretamente no lixo sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização, sem nenhum impedimento. Como técnico, qual seria a sugestão que você faria no sentido de barrar, de impedir essa situação de agressão a que o rio está submetido? A medida seria uma medida, primeiro, de conscientização do povo e que existisse um sistema de coleta de lixo constante para que o povo pudesse colocar o seu lixo em recipientes e que fosse coletado. Paralelo a isso, uma conscientização do povo, através de uma educação, uma campanha educativa, entendeu? Você que teve uma vida inteira aqui ligada ao rio, essa ligação afetiva, íntima mesmo, como é que você se sente diante desse quadro aí? Eu me sinto agredido também, como qualquer picoense que já viu esse rio aqui, como você falou, quando se tomava banho, onde se brincava, viu uma situação degradante dessa. E você acha que a população como tal, ela deveria tomar alguma iniciativa, não ficar esperando só pelos poderes públicos? Sim, a população também, né? Porque o município não é só o poder público, a população tem que se conscientizar que isso aqui é vida, um rio desse é vida, faz parte da história e da vida da cidade. Isso aqui, como o próprio livro de Renato Duarte fala, né? Já foi um cinturão verde da cidade de Picos. Então, hoje se vê morrendo e a gente tem que fazer alguma coisa. Vejam aqui os esgotos sendo lançados
lançados no leito do rio, nós estamos aqui com o grupo GECOP, o Grupo Ecológico de Picos, Remédios Bezerra. Qual é exatamente a preocupação do grupo em relação a essa situação? A preocupação do GECOP é discutir, levar a comunidade, né, picoense, a discutir os problemas ambientais mais graves que a gente enfrenta. O grupo tem consciência de que esses problemas não é só pertinente à questão, à gravíssima questão do Rio Guaribas, né, como a gente já demonstrou, né, durante todo esse trabalho. Mas nós enfrentamos toda outra série de problemas graves, né, que diz respeito aqui ao nosso município, né, como por exemplo o problema das encostas dos morros, né, que tá o problema da urbanização completamente sendo feita sem nenhum plano, né, sem nenhuma estruturação. O problema também da falta de arborização na cidade, especialmente no nosso centro comercial. Então o grupo GECOP, ele se propôs exatamente a isso, a discutir os graves problemas ambientais que o nosso município enfrenta, porque nós achamos que isso é uma responsabilidade de todos nós. Muito bem, além desse documentário que o grupo GECOP decidiu fazer, que outras ações o grupo pretende desenvolver concretamente para que as autoridades sejam tocadas? Bom, como você falou, né, tem a própria questão do documentário, né, que é o primeiro passo, que depois da divulgação, da visita às escolas, né, todo esse trabalho de conscientização que a gente pretende levar à frente. Nós estamos aqui também em companhia do psicólogo e empresário Bento Bernardi, que é um dos integrantes do grupo GECOP. Bentinho, você acha que essa Eco 92 que vem aí vai contribuir para que a situação ecológica melhore em todo o país? E será que isso vai chegar até aqui o município de Pico? Sim, Ervan, sem sombra de dúvida, porque no meu entender, a minha visão de mundo, nós não podemos particularizar o problema, porque esse problema aqui é um dos problemas que sempre tem ocorrido nas 4 cantos do mundo, como na Inglaterra, na França, na Alemanha e aqui no país, em São Paulo. A gente percebe que esses países do primeiro mundo já, no presente momento, já solucionaram esses problemas, né, que no presente momento, né, nós estamos vivenciando. Ou seja, o primeiro mundo, né, com a sua evolução, o seu progresso, se conscientizaram, né, como hoje nós estamos despertando para esse problema e já solucionaram. E essa Eco 90 é justamente para disseminar essa ideia, né, que nós, seres humanos, temos que aprimorar, evoluir a maneira, nossa visão de mundo, a nossa maneira de viver, e para que a gente possa cada vez mais viver em felicidade conjuntamente com a saúde, porque o fato mais concreto é que nós não podemos destruir a natureza, porque nós somos parte da natureza. Então, como a gente faz parte da natureza, temos que preservar para que a gente possa poder sobreviver e viver no mundo cada vez mais sadio, mais de saúde e de felicidade.